Olá, pessoal. Meu nome é Rogério Brinker e eu tô aqui para conversar com vocês sobre exercício físico, sobre vida, sobre o cotidiano, sobre espiritualidade, sobre tudo o que a gente pensa, porque nós somos seres múltiplos. Então, eu sempre fiquei pensando, o que eu vou falar num canal? Aí eu falava sobre educação física. Mas eu não gosto só de educação física. Então eu vou falar sobre espiritualidade. Mas eu não gosto só de espiritualidade. Eu gosto das coisas do cotidiano. Então faz do cotidiano. Aí faz coisas engraçadas. Então eu resolvi contar cada dia uma história. E hoje eu quero conversar com você sobre por que existe tantas pessoas envelhecendo, existe tantas pessoas chegando aos 80 anos, 90 anos, 100 anos? Por que elas estão chegando? E como a gente vai chegar nessa idade? E por que tem tantas pessoas, às vezes, que se incomodam? Mas as pessoas querem que eu faça exercício. Eu não gosto de exercício, eu não gosto de musculação, eu não gosto de academia, eu não gosto de fazer nada. Eu só quero beber a minha cerveja tranquilo. Por que existe tanto isso? E essas questões é que eu quero discutir com vocês. E gostaria que vocês entrassem nessa viagem reflexiva comigo. Porque eu sou professor de educação física, mas isso é só uma parte de quem eu sou. E eu sou um ser humano como vocês, que tenho meus desejos, que tenho as minhas frustrações e que sim, eu quero viver bastante. Mas a questão é como se vive, né? Então, para começar esse assunto, eu digo para vocês que a vida da gente, ela é muito cômoda, né? Hoje, eu sei que tem muita gente que não está bem, que vive abaixo da linha da pobreza, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que estão numa classe média, de média baixa, que têm condições de se alimentar, que têm o trabalho, que têm uma vida basicamente parecida com todo mundo. Não é rico, não é pobre, não é miserável. Então, que vida que tu tá levando? Uma vida estressante, uma vida que tu acorda cedo, pega dois, três ônibus, trem, dependendo da cidade onde tu mora, trabalha num lugar onde tu não gosta, mas tu precisa, porque tu pensa, poxa, eu preciso ter dinheiro para pagar o meu aluguel, para pagar comida, para comprar roupa, para sustentar os meus filhos, coisas que o brasileiro padrão faz. Sim, mas tu sabe que tu vai durar muito tempo trabalhando. Então, se tu tem 30 anos, com 60, com 70, tu vai continuar trabalhando ainda. Então, são mais 40 anos trabalhando. A decisão é de que forma que tu vai chegar lá, porque se tu tiver um trabalho que exija da tua compreensão física, é muito difícil tu ter a mesma condição física com 70 anos. E aí, como vai ser o teu trabalho? Tu vai perder o teu trabalho? O que tu vai fazer? Que investimento que tu vai fazer? E aí é que é a questão maior, né? Tu está investindo em ti? Aí tu vai me dizer, poxa, mas eu não tenho como investir em mim, porque eu não tenho condições. Todos os dias eu estou matando um leão, eu preciso trabalhar para ter o mínimo. Sim, sim, eu entendo. A vida do brasileiro é essa. Mas investir não necessariamente é ter dinheiro, né? Investir muitas vezes é investir no bem-estar. No bem-estar é o quê? Dar mais risada, se sentir melhor mesmo na pressão do dia a dia, mesmo na pressão do dia a dia, mesmo tu não gostando do teu chefe, ou teu chefe te pressionando muito, e as circunstâncias da vida estão e vão continuar sendo estressantes, tu consegue levar a vida mais leve. E como que tu vai conseguir levar a vida mais leve? Investindo nisso. Porque se tu vai ter uma vida com mais tempo, né? Tu vai viver 70, 80, 90 anos,
Não é melhor tu investir para que tu tenha dias melhores, para que tu consiga organizar a tua vida, para que tu tenha momentos de lazer, momentos onde tu possa dar risada, momentos onde tu possa confraternizar, momentos onde tu possa amar, onde tu possa se apaixonar, sabe? Eu acho que essas coisas são um investimento. Às vezes a gente fala aqui, tem no YouTube, tem no Instagram, tem em todos os lugares, invista o dinheiro, invista isso, trabalhe enquanto os outros dormem. Não, trabalhe quando tu tem que trabalhar. Durma quando tu tiver que dormir. Aproveite momentos de lazer quando tu tiver tempos livres de lazer. Quando tu tiver com a tua família, aproveite a tua família. Quando tiver com o teu namorado, a tua namorada, aproveite esse tempo. Isso é investimento, porque senão a gente fica sempre reduzindo a nossa necessidade e a nossa necessidade ela sempre vai ser a prioridade do dia. Por exemplo, eu tenho necessidade de pagar as contas, então eu vou ficar com aquilo na cabeça. Poxa, eu tenho que pagar uma conta, eu não vou ter dinheiro, não vou ter o dinheiro suficiente. Mas ao mesmo tempo é uma coisa muito boba, porque se eu tenho que pagar algumas contas e eu recebo R$ 1.000 e eu tenho que pagar 1.500 em conta, lógico que eu não tenho esse dinheiro. Com o meu trabalho atual, se eu ganho 1.000 e tenho que pagar 1.500, R$ 500 eu não vou conseguir. Então a questão é, por que eu estou me estressando com algo que eu sei que não vai acontecer? Porque o meu trabalho só rende esse dinheiro. Eu não vou render no meu trabalho R$ 500 a mais. Então o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que me estressar no meu trabalho. Eu tenho que entender que o que eu posso aprender para ganhar esses R$ 500 a mais? Ou será que o meu trabalho que me paga R$ 1.000 e o tempo que eu dedico a ele, será que vale a pena? Ou será que o mesmo tempo que eu dedico a esse trabalho pode me render R$ 1.500? Ou o mesmo tempo que eu me dedico a esse trabalho pode me render R$ 2.000 em outro trabalho? Só que trabalho? E como é que eu vou saber disso, Rogério? Sabendo quais são as tuas qualificações. Qualificações não no currículo, não no currículo, qualificações de coisas que tu aprendeu. Porque uma coisa que o brasileiro faz muito bem é aprender. E uma péssima coisa que ele faz é entender o que ele aprendeu, entender o que ele já sabe. Porque eu vou dizer para vocês, por exemplo, uma pessoa que trabalha com o público diariamente, anos e anos, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Tu vai no Saara. No Saara tem pessoas incríveis, vendedoras que nunca fizeram um curso de venda, nunca pagaram um curso da Hotmart, nunca fizeram um treinamento online, nunca fizeram uma imersão de 6 dias, nunca foram mentoradas por nenhum guru da internet. E eles são vendedores assim absurdos. Aí tu pergunta assim, essa pessoa nasceu para aquilo. Aí tu vai conversar com ela, ela não consegue entender que aquilo ela aprendeu. Então ela vai te dizer, poxa, eu não sabia, eu precisava trabalhar, surgiu uma vaga aqui de vender, eu vim aqui e comecei a vender. Por quê? Porque a pessoa deixou fluir. E de tanto deixar fluir aquilo foi a necessidade do início, mas naturalmente a tentativa e erro foi fazendo com que ela entendesse: bom, isso aqui não serve. Bom, isso aqui serve, eu vou continuar. A forma de abordar esse tipo de pessoa serve. Essa forma de abordar esse outro tipo de pessoa não acontece. Então ela vai insistindo naquilo que dá certo, que é a forma de aprender. O aprendizado é assim. Ela não precisou fazer curso, mas olha o tanto de conhecimento que ela tem, que ela aprendeu sozinho, né?
que ela pode passar para outra pessoa e ela não sabe. Se tu perguntar assim, tem como tu ensinar isso para alguém? Ela diz, mas eu não sei nada, eu nunca fiz curso, eu não tenho, mal tenho o ensino médio, nunca nem cheguei perto de uma universidade, como é que eu vou ensinar alguém? Essa pessoa, como vários brasileiros, não acredita nas suas habilidades, nas suas capacidades, porque tudo a gente aprende na prática. E não é assim, ó. Ah, mas o conhecimento teórico não é importante. Ele é importante. Tudo é importante. O conhecimento de qualquer forma ele é importante. Só que ele só de verdade acontece quando a gente exercita isso. E tu quer um exercício maior do que todos os dias tu tá em contato com as pessoas e ter que convencer elas a comprar um produto teu? Então, isso é um exemplo de o quanto a gente tem capacidades e habilidades. E aí tu pensa, esse vendedor, ele ganha ali os seus R$ 1.000. A capacidade que ele tem de ganhar mais é muito maior porque ele, todos os dias, ele está exercitando e melhorando uma habilidade que ele talvez acredite que ele não tenha, que é de comunicação. Ele se comunica bem, ele entra, ele sabe, ele faz leitura das pessoas sem ter feito um curso de PNL, Programação Neurolinguística, que muitas pessoas, muitos gurus falam com muita pompa, mas o cara ali do Saara sabe muito mais ler as pessoas em segundos e saber o que elas precisam e o que elas desejam com a habilidade que ele treinou diariamente e que ele treina diariamente. Então, isso é investir. Investir na gente é a gente ter a nossa necessidade, né? Que nem eu falei, a gente tem a necessidade de ganhar mais dinheiro. Mas com o decorrer do tempo, a gente tem que entender que a gente sabe coisas e que as pessoas precisam do que a gente sabe. Por exemplo, esse vendedor, ele pode vender muitos produtos para uma loja. E pode ser que essa loja não valorize o trabalho dele. Mas não é porque a loja não valoriza o trabalho dele que ele não tem aquelas habilidades. Então, o que, que ele tem que pensar? Que é o que a gente esbarra nas barreiras da vida, que a gente pode pensar de duas formas. Esse vendedor, eu dependo da loja, então eu não vou entrar em atrito com o meu chefe e vou receber o que eles estão me dando, mesmo que aquilo que eu me dedique à loja faça com que eu não consiga pagar minhas contas, porque eu tenho um filho, dois filhos, eu moro longe, eu tenho que pagar aluguel, eu não consigo minimamente pagar as minhas contas com o que eu recebo aqui, e eu me dedico ao máximo, mas eu vou aguentar porque é melhor eu estar empregado do que estar desempregado. Ou a segunda opção, eu continuo empregado aqui, mas eu começo a ficar de olho. Eu tenho as minhas habilidades, eu tenho comunicação, tem muitas pessoas que precisam. Então, poxa, ali no final da rua tem uma loja que não está com um movimento muito grande. E eu entendo daquilo, eu entendo. Só de olhar eu sei que eles não estão abordando bem as pessoas que passam na rua, porque ou eles estão falando as coisas erradas, ou eles estão localizados da maneira errada, ou eles estão vendendo o produto errado para a pessoa errada. Tudo isso que alguém que tem experiência já sabe, já sacou, já olhou. Então ele pode pensar assim: poxa, e se eu chegar lá e dizer assim, em vez de pagar, ganhar esse salário que eu estou ganhando aqui de R$ 1.000 fixo, eu chegar com coragem de dizer assim, já que eu sei como fazer. Eu digo assim, ó, poxa, não precisa me pagar um salário não, mas eu quero comissão de a cada tanto que eu vender. Eu quero comissão de X em tanto dos produtos que eu vender e indicar. E eu também posso ensinar isso para os outros vendedores. Se vocês me pagarem, eu consigo ensinar para os outros. E então, o que que é isso? Isso é só um exemplo de como a gente pode pegar as habilidades que a gente aprendeu pela necessidade e transformar em prosperidade e realmente transformar isso em riqueza. Não necessariamente que a pessoa, ó,
ela vai ficar rica, mas ela já vai ganhar mais do que ela ganhava em outro lugar. Ela vai se sentir melhor, porque mais do que eu conseguir ganhar mais dinheiro é saber que eu posso conseguir ganhar mais dinheiro. É a validação de quem eu sou e do que eu tenho. A maioria das pessoas, tanto no trabalho, quanto nos relacionamentos, quanto em todas as situações que norteiam a nossa vida, as pessoas elas ficam refém de situações porque elas não acreditam que elas têm capacidade de ultrapassar essa barreira. Por exemplo, tem pessoas que ganham a mesma coisa, mesmo não podendo ter uma vida legal, porque elas acreditam que elas não vão conseguir algo melhor, elas não vão conseguir um emprego melhor, que elas não têm capacidade, que elas não têm possibilidade. Quando tu entende que tu tem possibilidade, capacidade de viver melhor, de ser melhor, mesmo que seja um pouquinho de cada vez, sabe? Eu ganho R$ 1.000 agora, eu ganho 1.500 depois, eu ganho 2.000 depois, eu ganho 2.550 depois, porque não é esse aumento de salário que vai fazer as pessoas se sentirem melhor, mas a capacidade de, de aumentar o seu salário com as suas habilidades, com coisas que elas achavam que não sabiam. Como a maioria das pessoas acredita que não sabe o que sabe. A gente só descobre as nossas capacidades quando a gente está numa pior, quando a gente não tem para onde ir mais, quando a gente está com extrema necessidade, quando uma pessoa que tem filho e não tem dinheiro para comprar comida nem para ela e nem para o filho. Então ela, ó, começa a pensar: poxa, mas o que que eu sei fazer? Ai, eu sei cozinhar. Poxa, eu não sei cozinhar, mas eu sei arrumar a casa. Eu sei limpar a casa, eu sei fazer escultura, eu sei fazer um monte de coisa. E aí as pessoas começam a vender o que elas sabem fazer rapidamente, porque elas precisam para agora. Por que que a gente não pode fazer sem precisar, sem ter essa necessidade, sem estar no fundo do poço, investir em coisas que a gente gosta? Por exemplo, tem muitas pessoas que são fãs de quadrinhos. Hoje está muito na moda, né? Mas há muitos anos, 20, 30 anos atrás, essas pessoas que gostavam de quadrinhos eram só pessoas que gostavam de quadrinhos, que gostavam de super-heróis, que gostavam disso. Isso não era algo para se ganhar dinheiro. Então essas pessoas gostavam, começaram a escrever sobre isso, começaram a desenhar sobre isso, começaram a fazer vídeos sobre isso, e hoje muitos deles ganham muito dinheiro com uma habilidade, com algo que dava prazer para eles, que eles não sabiam que aquilo podia ser vendido, e hoje eles vivem uma vida feliz. Muitos deixaram de trabalhar onde trabalhavam para colocar para o mundo, para trazer para o mundo coisas que eles gostam de fazer. Eu não estou dizendo para vocês que vocês têm que começar a fazer coisas que vocês não sabem e não gostam. Todo mundo gosta de alguma coisa que não se dedica o suficiente ou deixa para lá, ou o famoso, eu vou fazer isso quando eu ganhar dinheiro. Quando eu ganhar dinheiro, quando eu ganhar na loteria, quando eu tiver um emprego melhor, eu vou começar a tocar violão. Eu vou começar a viajar, sabe? Eu vou começar a escrever poesia, porque eu vou ter mais tempo. Por que que tu não consegue fazer agora? O dia tem 24 horas. Claro que tu tem um dia atarefado, como eu disse. Será que tu está se deixando levar por esse dia e vendendo a tua hora muito barato, sendo que tu sabe fazer outras coisas no número de horas? Por exemplo, a maioria dos brasileiros trabalha 8 horas por dia. Só que tem muitas pessoas que moram longe do trabalho, então às vezes demoram 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Já são 12 horas do dia em função de trabalho. Claro que se tu precisa, encara.
Encara. Só que ao decorrer dos meses, tu tem que pensar, o que que eu poderia fazer em 8 horas que eu ganharia a mesma coisa que eu ganho nesse trabalho? Em 8 horas. 8 horas é tempo pra caramba. 8 horas trabalhadas por dia, 5 vezes por semana. Tem gente que trabalha sábado, então são 6 vezes por semana. 4 vezes, 4 semanas por mês. São, para quem trabalha 5, é 20 dias por semana, 20 dias por mês, mas a maioria trabalha 6. Então são 24 dias trabalhados no mês, vezes 8 horas. Quantos, quanto disso vocês podem transformar em outras coisas? Mas a gente vive, eu sei, a gente vive naquela questão de que, poxa, mas eu tenho que garantir, porque eu tenho um trabalho fixo, eu sei que eu vou trabalhar de segunda a sexta, talvez eu trabalhe eu faça outra coisa e não consiga trabalhar todos os dias. Tudo bem, mas se tu não souber o que tu pode fazer, tu nunca vai fazer. Porque a gente sempre vai deixando para depois. A gente sempre vai deixando para depois. Poxa, amanhã eu vou fazer um curso. Amanhã eu vou começar a estudar para isso. Amanhã eu vou ver uma outra oportunidade. Amanhã eu vou olhar aquele vídeo no YouTube que eu sempre quis saber como é que faz tortas, porque o meu sonho é fazer tortas. Eu não quero trabalhar aqui de gerente, eu quero fazer tortas. Ou eu gostaria de costurar, fazer camisas, fazer calças. Sabe, as pessoas têm inúmeros desejos e inúmeras qualificações. Eu não sei fazer muita coisa, mas tem gente que sabe fazer muitas coisas muito bem. Tu não sabe fazer muitas coisas, mas muitas coisas tu consegue fazer melhor do que muitas outras pessoas. Então, por que que tu não faz? Porque a gente fica refém do dia a dia. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. A gente precisa é, investir na gente. Só que para investir na gente de verdade, a gente sempre tem que saber quem a gente é. E esse é o lance mais difícil da vida. Talvez seja o maior desafio da humanidade. Desculpa. Saber quem nós somos de verdade. Por quê? Nós somos o que os nossos pais nos dizem que nós somos? Nós somos o que a nossa família diz quem nós somos? Nós somos quem a sociedade diz que nós somos? Nós somos o que os nossos amigos nos veem? Nós somos o que o nosso marido, nossa esposa nos diz que nós somos? Quem nós somos em tudo isso? Porque todas essas pessoas têm influência no que a gente se torna. Só que a gente vive os dias sem pensar, sem refletir, que a gente acaba vivendo uma vida que não é nossa. E não é por culpa de ninguém, é por responsabilidade nossa. Mas mesmo a gente tendo responsabilidade, a gente não pode se sentir culpado porque é algo que vai passando. Quem eu sou? Quantas vezes no dia, na semana, no mês, no ano, eu paro para pensar: poxa, do que eu gosto de fazer? Poxa, o que eu gosto? O que eu gostaria de fazer que eu não faço? Que lugar que eu gostaria de conhecer? Sabe, são perguntas que a gente se faz, que a gente não se faz e que a gente só se faz em momentos críticos, como eu falei da questão financeira. Só quando a gente está no fundo do poço que, que a gente é obrigado a pensar. Só quando a gente está no fundo do poço emocional que a gente começa a perguntar: poxa,
Eu não quero ficar aqui. Eu não gosto dessa cidade. Eu não gosto dessa casa. Eu não gosto desse trabalho. Eu não gosto do meu marido. Eu não me sinto bem assim. Eu não gosto da forma como as pessoas me tratam. Por quê? Porque a gente já está num declínio emocional. Por que a gente não consegue fazer isso quando a gente está equilibrado? Equilibrado no sentido de que a gente não está lá nem em cima, não está nem embaixo. A gente está mais próximo da paz. Porque equilíbrio é a paz. Porque a gente pode estar triste e estar em paz, a gente pode estar feliz e estar em paz. Porque a gente consegue aceitar nossas emoções e fazer com que elas não interfiram para que a gente não saia da felicidade para a euforia e da tristeza para a angústia, para a depressão, sabe? Que também não nos faz bem. Então, perguntar, se perguntar quem eu sou e o que eu gosto de verdade, o que eu gosto de fazer. E não é tão difícil, sabe? Porque na tua vida sempre teve coisas que tu conseguiu fazer melhor do que os outros. E não é melhor porque tu é uma pessoa iluminada melhor do que os outros, mas porque aquilo é mais fácil para ti, porque aquilo não é algo pesado, não é aquilo que tu faz sem pensar em retribuição, sem pensar que eu vou fazer isso aqui para ganhar isso, eu vou fazer isso aqui porque eu quero impressionar alguém. Não, tu faz porque é natural a, a tua vida, é natural ao teu ser. Esse natural que eu digo é a questão de a nossa nascente. Uma nascente de um rio, ela vai, independente se tiver pedra na frente, ela vai fluir. O que acontece na nossa vida que faz com que a gente fique longe de quem a gente é de verdade ou que a gente fique longe de descobrir quem nós somos de verdade? Nós vamos entulhando, nós vamos colocando madeira, colocamos pedra, colocamos lixo. E aí a nossa nascente, o nosso rio, ele começa a ter dificuldade de fluir. A água, ela transpassa qualquer coisa, mas ela vai criando pressão, ela vai criando pressão. Por quê? Porque nós vamos nos deixando levar pelo que nos dizem que a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer, a forma como a gente tem que viver, que objetivos que nós temos que ter na vida. Tudo isso, o tem que ser, o tem que fazer, nos deixam distante do que a gente quer fazer, do que a gente faz sem pensar, que é o nosso rio. E o que acontece quando a gente não faz o que nos faz bem? Ou a gente não faz o que a gente deveria fazer no sentido de sem cobrança, que a gente faria naturalmente como ser humano, que cada um faria de uma forma. A nossa a nossa nascente, o nosso rio vai criando, vai se tornando uma represa. E essa represa, ela não aguenta a pressão, porque a água, ela mantém o fluxo. Tu vai continuar sendo quem tu é, mesmo quando tu se bloqueia, quando tu não exercita quem tu é, mesmo assim tu é quem tu é. E isso vai fazendo o quê? Vai criando essa represa e vai trazendo transtornos para a nossa vida. Por isso que vem compulsão, compulsão alimentar, compulsão por drogas, que é um tipo de compulsão, porque a gente busca uma satisfação momentânea, um pico de satisfação, um pico de felicidade, que não é felicidade, é euforia. É como se fosse uma montanha russa, são segundos de descida
e tu já vai subir de novo. Então aquela descida tu não consegue manter por muito tempo. Então tu fica refém de algo artificial, porque tu quer ter momentos de felicidade, tu quer ter momentos de euforia que tu não consegue ter sozinho. Então tu vai para comida, tu vai para bebida, tu vai para as drogas. Só que isso tu não consegue manter porque isso não é natural. Tu tem que ter momentos de felicidade de forma natural e tu só vai ter isso deixando o rio fluir, descobrindo quem tu é de verdade. Esse é o ponto. Como é que tu vai descobrir quem tu é de verdade? É primeiro se afastando de muitas coisas. Primeiro, de pessoas que dizem o que tu tem que fazer. Situações que sempre colocam que tu tem que ser certo, que isso é certo ou que aquilo é errado. As coisas dependem de cada situação. Nem todo mundo é bom e nem todo mundo é ruim, depende do ponto de vista, depende da situação. Às vezes, uma atitude que para algumas pessoas é ruim faz com que para outras pessoas sejam muito benéficas, porque depende da situação. Aquilo faz com que uma pessoa seja salva por uma atitude que para outros é ruim, ou uma atitude que para alguns é bom, para outra pessoa não é legal. A gente não tem controle sobre isso, mas a gente tem controle sobre o que a gente acredita que é legal e o que é que a gente acredita que não é naquele momento. Fazer as coisas, o famoso, vou fazer, eu fiz de coração, eu fiz porque, poxa, eu tinha vontade de fazer. Legal, porque isso, seja o resultado que for, tu vai ficar satisfeito porque tu fez o que tu gostaria de fazer. A tua intenção foi a melhor possível contigo mesmo, porque tu foi honesto com quem tu é de verdade. E quando a gente forma essas represas na nossa vida, a gente está a um passo da compulsão, como eu falei, da depressão, da angústia, da ansiedade. A ansiedade não é algo natural. A gente normaliza e normalizou muitas coisas no nosso cotidiano. E a ansiedade é uma. Às vezes as pessoas se orgulham. Poxa, eu sou muito ansioso. Eu sou ansioso mesmo. Comigo é assim mesmo. Eu sou aceleradão, eu sou acelerada. Eu faço as coisas, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Como se isso fosse algo, um troféu. Eu sou o mais ansioso da sala, eu sou o amigo mais ansioso, eu sou o esposo mais ansioso, a esposa mais ansiosa. Isso não é um troféu. Isso é algo importante para que a gente possa refletir. Ansiedade não faz bem. Ansiedade é viver no futuro. Só que o futuro não existe. O único lugar que existe é o agora. Parece ser uma coisa tão simples e tão banal, mas a gente tem que exercitar o presente. Eu dou aula de musculação basicamente para mulheres. E as mulheres elas foram ao longo dos anos influenciadas a acreditarem que elas têm que fazer tudo por todo mundo, que elas têm que deixar de ser quem elas são de verdade, como eu falei, para cuidar dos outros. Muitas pessoas dizem que a natureza da mulher é ser cuidadora. Mentira. Tudo isso é uma construção social. Só que não é uma construção social de 10 anos. É uma construção social de milênios. Então, é uma construção muito difícil de mudar. O que a gente pode fazer é refletir. As mulheres têm uma pressão muito grande de cuidar dos outros, de ser o que os outros acreditam que elas tenham que ser.
e fazer muitas coisas que elas sabem que elas não conseguem fazer, mas elas têm que se manter ocupadas fazendo para que os outros, ou para que elas acreditem que os outros vão dizer assim: poxa, essa mulher consegue fazer muitas coisas, né? Parabéns para ela. Mesmo que ela não consiga, mesmo que ela viva uma vida difícil, uma vida ruim, uma vida pesada, uma vida triste, uma vida angustiante, uma vida cheia de nervosismo, cheia de picos de euforia e picos de depressão, de vazio. Uma das coisas, ou a principal coisa que eu faço para poder trabalhar com esse público feminino é trazer elas para o agora. Como é que a gente traz alguém para o agora? Fica sem respirar durante 10 minutos. Provavelmente tu não vai conseguir e tu vai ficar ofegante nos primeiros minutos que tu trancar a respiração. Porque se tu parar de respirar, tu morre. A respiração te traz para o agora. Aprender a respirar te traz para o agora. Inspirar, expirar te traz para o agora. Sabe por quê? Porque no momento que tu tiver que respirar e prestar atenção na respiração, tu não consegue prestar atenção em outra coisa. Tu não consegue prestar atenção nos pensamentos, nas coisas que tu tem que fazer, nos compromissos que tu tem que ir, nas pessoas que dependem de ti, ou nas pessoas que tu acredita que dependem de ti. Porque todo mundo pode fazer as coisas sozinho. Ó, o meu vizinho fazendo barulho. Então, a respiração é o básico. E é uma das coisas que eu vejo que dentro da minha área pouco se fala sobre respiração. Eu trabalho com exercício de força, onde a pessoa tem que colocar a sua energia. Eu não tenho como colocar a minha energia sem respirar na hora certa. Por exemplo, eu vou empurrar alguma coisa, então eu vou jogar minha energia, vou colocar para fora a energia. E essa energia que sai na força é a energia que eu consigo drenar do meu dia a dia. Porque muitas pessoas não drenam energia. Elas ficam acumulando energia pesada, energia negativa, energia estressante do seu dia. E aí elas têm dor de cabeça, não conseguem dormir. Elas estão cansadas, mas elas não conseguem descansar. Por quê? Porque essa energia não saiu do corpo. Não saiu do corpo a energia. Por isso que o exercício de força é tão importante para isso. E eu sou um adepto, eu sou uma pessoa que leva a sério isso. Porque se eu não fizer, com certeza os meus dias vão ser péssimos. Eu vou enlouquecer, eu vou ficar estressado, eu vou ficar extremamente ansioso. Porque eu, como você, sou um refém da sociedade. E eu não posso me deixar afetar por algo que eu sei que vai me afetar se eu não fizer nada. Então, o exercício de força faz com que eu jogue essa energia, eu jogue a raiva, eu jogue a angústia, eu jogue os sentimentos reprimidos em mim para fora. E, ao mesmo tempo, eu traga energias positivas para mim. É a energia da satisfação, a energia da possibilidade, eu posso fazer, a energia de eu acreditar que eu sou um ser importante, que eu sou alguém que tem qualidades, que tem qualificações, sabe? Essa energia de poder, de poder fazer, de poder ser, de poder estar aqui, de ser necessário nesse mundo. Isso é que traz para mim e que traz para as outras pessoas. Então, a partir da respiração e da força,
no momento que eu coloco para fora isso, que eu dreno essa energia pesada e negativa e fico com uma energia alta no meu corpo, a ponto de eu começar a ter melhores ideias, a ponto de o meu semblante ficar melhor, a ponto de eu ver possibilidades aonde não existiam. Por quê? Porque mudou a minha energia. Então, o exercício, ele é importante para isso. A respiração, o investir em mim, isso é investir em mim. Investir em quem eu sou. Mas como eu disse no início, o mais difícil da vida, e às vezes leva uma vida inteira, e às vezes uma vida inteira não é o bastante para que as pessoas entendam e compreendam quem elas são de verdade. Porque isso faz com que a gente tenha que investigar e enxergar coisas que a gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar que a gente está se deixando levar pelas compulsões, está se deixando levar pela aparência, está se deixando levar por amigos que não nos ajudam em nada, familiares que nos colocam para baixo, empregos que não nos valorizam, alimentos que não nos nutrem, porque a gente compensa nos alimentos e esses alimentos vão deteriorando a nossa saúde. A falta de exercício, porque a gente fica de mal com a gente, então a gente não quer ter atividade física. Ah, para que fazer atividade física? Eu já estou cansado, eu já estou estressado. Então a gente vai brigando com nós mesmos. Porque quando tu tiver mal, a última coisa que a tua mente vai deixar é com que tu faça coisas para o teu bem-estar. Então, sempre quando tu tiver mal, eu aposto contigo que tu não vai ter vontade de fazer coisas legais. Porque se tu fizer coisas legais, tu vai deixar de ficar mal. É simples assim. Então, o que que tu tem que fazer? Quando tu tiver razoavelmente bem, tu faz atividade. Faz atividade, monta um cronograma, uma organização pessoal para que tu faça coisas legais um pouquinho todos os dias. E um pouquinho todos os dias, tu vai ficar muito longe de estar mal, de cair numa angústia, de deixar a armadilha da ansiedade entrar na tua vida, daqui a pouco entrar na compulsão. Ah, mas eu bebo um pouquinho todos os dias para relaxar. Sim, querido, tu tá um passo da compulsão, porque se tu bebe todos os dias para relaxar, é porque tu não tá conseguindo relaxar sozinho. É porque a tua energia tá tão pesada que só o álcool para te relaxar era a mesma coisa que tomar um relaxante muscular, é a mesma coisa que tomar um remédio tarja preta. É o que as pessoas fazem. Eu tomo só um pouquinho todos os dias, porque elas não conseguem fazer as coisas sozinho, porque não há um investimento em si mesmo. Porque, primeiro, eu não conheço quem eu sou. Como é que eu vou me tratar se eu não sei quem eu sou? Pessoal, eu, eu gostei muito de bater esse papo com vocês, né? Se vocês gostaram dessa reflexão, eu sei que entrou em vários assuntos ao mesmo tempo, mas é essa forma que eu quero dialogar com vocês, não é aquela coisa falar sobre só um assunto, mas falar sobre todos os assuntos, porque eu acredito que o ser humano, ele não é ilhas. E o grande problema de tudo é acreditar que um assunto, uma parte da nossa vida não interfere na outra. Tudo interfere no que a gente é, porque a gente é um ser múltiplo, multifacetado de verdade. Então, o exercício, a alimentação, o trabalho, a nossa questão financeira, tudo, os nossos relacionamentos, tudo interferem no nosso todo. Então, se a gente não conseguir debater, a gente vai achar que a gente não tem problema nenhum ou que a gente não tem coisas para resolver. E a gente tem muitas coisas para resolver, tá bem? Então, muito obrigado, gostou? Curte o vídeo, compartilha aí com os amigos que aqueles que precisam ouvir ou que precisam começar a refletir, né, precisam começar a investir em si mesmos e se inscreve no canal que eu vou agradecer muito. Aqui vídeos diários. Então, muito obrigado e até a próxima.